Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal no YouTube do Portal Fintechs Brasil. Meu nome é Leia De Luca, eu sou jornalista e editora-chefe do portal. Hoje eu estou aqui com Thomas Bittar, que é do Indicator, um fundo de venture capital que tem atualmente uma tese muito focada que é muito focada na tese de internet das coisas, e ele vai contar para a gente um pouco de como é que está hoje, né? Um retrato, uma fotografia atual do fundo, dos investimentos, e a gente vai falar também depois sobre como tudo começou. E, claro, eles já tiveram duas fintechs no portfólio, saíram de uma e tem uma outra ainda na carteira. Então, vamos lá. Obrigada, Thomas, pela sua participação. E pode começar, então, contando, por Obrigado. favor, como é que está os fundos do Indicator hoje. Vocês estão no fundo 2, é isso? Perfeito, Léo. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui com você hoje. É um prazer e uma honra. Sim, hoje eu sou o Thomas Bittar, co-fundador da Indicator. Nós estamos hoje, como a Léa já introduziu bem, no fundo 2. O nosso fundo 2 é um fundo focado em IoT, conectividade, IoT sendo Internet das Coisas, Internet of Things. Esse fundo nasceu, né, quando nós estávamos em fase de captação, em 2019, do nosso fundo 2. Né? O fundo 2, então, veio o edital de uma PPP, parceria público-privada entre BNDES e Qualcomm Ventures. Né? O BNDES todos conhecem, a Qualcomm Ventures é parte da Qualcomm, que é uma titã global de tecnologia, faz os chipsets hoje para a maioria dos aparelhos, aí, inclusive celulares, iPads e tal. Então, ela tem esse fundo aqui no Brasil, que fez essa parceria muito interessante com o BNDES para o lançamento de um fundo, para a seleção de uma gestora, para um fundo focado em internet das coisas e conectividade, alinhados com o Plano Nacional de IoT, que é um plano de pluridécadas do Brasil. Para quem não sabe, o Brasil tem esse tipo de coisa, que é iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, com o BNDES aí como agente fomentador, né, social e econômico brasileiro. Então, inicia em 2015 com o trabalho da McKinsey, a Qualcomm Ventures se junta e entra nessa parceria com o BNDES para a escolha de uma gestora que vai, então, gerir um fundo de investimentos que vai investir exclusivamente no ecossistema de internet das coisas e conectividade no Brasil. Nós ganhamos, tivemos aí, fomos agraciados de ser escolhidos, né, num processo competitivo em 2020. Em 21 a gente coloca o fundo de pé já. A meta era chegarmos a 120 milhões como mínimo, sendo que BNDES e Qualcomm Ventures comprometiam e comprometem até 25% do fundo, limitado a 40 milhões cada um, ou seja, chegando a 160 milhões era o target aí ótimo. Nós fechamos em relativamente pouco tempo, trazendo outros investidores, obviamente, o valor de 240 milhões de reais. Para esse fechamento, acho que vale a pena mencionar aqui, nós trouxemos, entre outros, os grupos Lenovo e Motorola, como mais um observador também, inclusive, do nosso comitê de investimentos, o Banco do Brasil e o grupo Multilaser, que agora chama Multi. Então, esses cinco, né, os dois primeiros já falei, Qualcomm Ventures e BNDES, são observadores do nosso comitê de investimentos. Nós temos uma governança independente, também é importante frisar isso aqui, onde o Fábio, que é um dos outros cofundadores da Indicator, Fábio de Paula, e Derek Bittar, meu irmão, são os três GPs, que chama General Partner, portanto, temos o comitê de investimentos. E trabalhamos muito próximo, em conjunto com esses cinco observadores, além dos outros LPs que eu estava comentando, mais para frente eu posso voltar nesse ponto, mas só do big picture aqui, né, da grande visão, assim, esse fundo nosso atual, agora, no dia de hoje, já acelerando para hoje, estamos com 333 milhões de reais comprometidos, dos quais já investimos aproximadamente 65 milhões, né? Do capital, na verdade, desculpa, o número está mais próximo aí de 80 milhões, entre 7 startups que já anunciamos, também posso comentar um pouco mais delas para frente. Então, a gente tem hoje uma situação bastante interessante e, na nossa visão, favorável de estar com o tal do dry powder, né, a pólvora seca, para investir em aproximadamente mais 20 startups, além de, claro, poder fazer o cheque de follow-on
nas startups, nas 7, seletivamente, óbvio, que nós já investimos aí tipicamente no Série A. Ah, É isso, legal. em resumo, depois eu posso respondendo as perguntas. Legal, Thomas. Qual é que é a relação entre essa tese que vocês têm aí de internet das coisas e as fintechs? Vamos puxar a sardinha para minha brasa aqui agora do canal Fintechs Brasil. Vocês já tiveram duas em fintechs mesmo, né, puras, investidas, mas imagino que deva ter cada vez mais, como tudo está virando fintech, deve ter uma relação próxima também, né, entre startups de internet das coisas e fintechs. Como é que vocês veem isso? Perfeito. Maravilha. Sim, temos agora uma fintech no portfólio do Fundo 1. O Fundo 1 nós fizemos 15 investimentos, já temos 4 saídas. Uma delas que já saímos era uma fintech chamada IOUU, que vendeu para o Let's Bank, né, que eu também vocês devem conhecer. Ela fazia um peer-to-peer finance entre empresas. Então era aí um Tinder de empresa encontrando empresa, como fintech, muito interessante. E a outra que ainda está no nosso portfólio do Fundo 1 é a Yugo. A Yugo oferece uma suíte hoje de pagamentos completa, de começo ao fim, né, para toda a parte de automação e eficiência financeira de operações em geral, de empresas pequenas, médias e grandes. Eles têm clientes em todos os perfis, já estão faturando uma receita líquida de ARR estimada próxima a 200 milhões, agora corrente, de reais. Então, é uma empresa que cresceu com relativamente pouca captação de recursos e rodadas e chegou num tamanho, num porte muito interessante, né, numa área que é uma área, além de ser uma das áreas mais quentes, até o meu conhecimento aí, você pode me corrigir, me complementar, por favor, Léa, mas é que é na área de pagamentos. Então, a Yugo está atuando desde 2015, quando a gente investiu nela como anjo, depois transferimos para o fundo, em 2016, o fundo 1 a custo, né, para já marcar o track record, o tal do Warehouse Deals. Então, a Yugo, nós temos aí o orgulho de poder dizer que a gente investiu, na verdade, em 2014 ou 13, tá? Então, era antes até de começar a ficar super na moda fintech, eu falar fintech, torci o nariz, esse negócio aí, não sei se vai dar certo com os grandes bancos. E aí virou, assim, algumas viraram bem. A Yugo é uma que, assim, é um reloginho suíço. Ela entrega, tem margem, consegue queimar zero caixa até gerar lucro quando ela quer. A gente gosta muito disso, né? Então, já falando um pouco aqui do nosso lado. E aí, complementando também sobre mais pergunta que você falou abrangente, né, geral da Indicator, o fundo 2 não tem a tese, o foco em IoT, desculpa, em fintech, e sim o foco é em IoT. No entanto, a gente já investiu em algumas startups que têm fintech no meio. Vou dar 2 exemplos aqui e outros vão aparecendo, tá? Depois eu posso falar mais, mas estão no radar para serem investidas aqui. Posso te adiantar isso. Uma é a Rumina, que a gente entrou, e a Rumina tem uma empresa que é a Rumi Cash, que faz solução de pagamentos para o agropecuarista, para a pecuária, né? Então tem muita riqueza aí, a parte de fintech é muito importante, obviamente, né? No agro, na agropecuária também. E a outra, que não é uma fintech propriamente dita, mas que está sendo muito já visada e cobiçada pelos bancos, é a Infopриce, né? A Infopриce é uma empresa que faz basicamente smart pricing, né? Ela consegue e monitora e acompanha em tempo real o preço nas gôndolas dos varejistas, com aí milhões de dados real-time online rodando, e essa inteligência, então, de preço do smart pricing, de conseguir precificar melhor para o varejista na hora certa, né? Aquele exemplo que a Infopриce dá, você vai na feira, né? No começo, assim, o preço do tomate está um, no final do dia, o preço do tomate está outro, né? Assim, normalmente muito mais baixo, porque eles querem vender todos os tomates, né? Então, ela tem essa inteligência para o supermercado varejista, aí, principalmente o médio, que não tem acesso, não tem relatórios Nielsen, não tem, né? E aí, ainda falando da Infopриce, essa informação que ela tem do preço do varejo, com a sensibilidade ali no dia a dia, é uma informação muito rica para os bancos, que precisam fazer forecast, previsão da inflação, né, no dia, na semana, no mês, e trabalha com isso. Isso é core para as decisões dele, inclusive, né? Para ver em que direção está indo a inflação, tanto juros e a economia como um todo. Então, a Infopриce já tem grandes bancos como clientes que estão pedindo mais. E para concluir, assim, complementado da Infopриce, a indústria também está trabalhando bastante já com eles, porque
e aí eu vou fazer o link do que eu queria falar maior aqui. A indústria precisa da visibilidade de preço, né, em geral. E isso também é, de certa forma, uma fintech, né, uma operação financeira. A indústria tendo conhecimento de onde estão os preços, para onde eles estão indo, como estão se comportando, ela consegue maximizar todo o processo, maximizar as vendas. Basicamente é isso. E então quer dizer que a Infoprice tem interessados nela já? Quer dizer que já já a gente vai ver uma notícia de um banco comprando a Infoprice? Na verdade, quando eu falei do interesse dela, é que os bancos estão contratando ela, tá? São clientes dela. Então, eu não sei se já é Sim, público quais bancos são clientes dela, então prefiro não vou me sim, não. abster aqui de comentar, mas depois eles podem confirmar aqui, até para você. Mas ele tem Uhum, já alguns grandes bancos que estão usando a Infoprice e essa informação que ela tem de preço no dia a dia para exatamente incorporar isso na sua área macroeconômica com os economistas dos bancos, né? uhum. Então, esse interesse nesse sentido que eu falei. E aí, a Infoprice ainda tá no Série A, né? Nós fizemos o Série A aqui com outro fundo parceiro e ela está crescendo. Então, está naquela fase do crescimento, né? Que vai mais acelerado, por vezes menos, mas está apresentando uma coisa importante também, assim, legal de comentar aqui, dividir. É uma característica que a gente gosta muito. Margens extremamente saudáveis, margem bruta, acima de 60%, né? E aí isso se reflete numa margem de EBITDA também, né, acima de eventualmente 20, 15, 20%, né? Claro que ele consegue aí calibrar para ser mais, investir um pouco mais portanto, crescer mais e o EBITDA, por consequência, acaba sendo menor. Ou ele consegue também segurar um pouco e até apresentar lucro já hoje em dia. Então, a gente gosta dos founders que têm essa característica, né? Que nem eu falei da Yugo. Se não está vindo uma captação, uma rodada de captação fácil, que é o que a gente viu no último ano aí no país, e continua bastante seco o clima, assim, o ambiente, né? Bastante árido em termos de novas rodadas, o investidor ficou mais disciplinado. A gente gosta e prega isso realmente catequizando aí os founders que a gente investe. Até antes de investir, a gente mede isso, que consegue sobreviver com caixa próprio, com geração de caixa da sua empresa. Porque se não conseguir, a gente, sinceramente, até por eu ser mais velho e ter um pouco de cabelo branco já, né, para dizer bastante aí, a gente tem essa disciplina e esse cacuete, assim, tá pronto para virar a chavinha e dar o break-even, fazer o tal da aterrissagem forçada, o pouso forçado? Sim. A gente, né, claro que a gente vai talvez errar algumas e não vai conseguir, mas até hoje, graças a Deus, todas aí conseguiram, né? Então, no fundo tem várias, que nem a Yugo, tem a World Packers também, está gerando lucro com o problema de ter que pagar dividendo. Olha que problema bom, né? A World Packers está extremamente rentável. Então, isso é maravilhoso. Então, eu ia te perguntar exatamente, agora falar um pouquinho de conjuntura, já que você introduziu o assunto. O que que você acha, por exemplo, de cenários mesmo? Você falou que ainda, o panorama ainda está não muito favorável, que o investidor ficou mais consciente e tal. Como é que você está vendo essa? Porque, assim, ao mesmo tempo já tem alguns investimentos voltando, né? Inclusive, a gente está falando de alguns IPOs grandes nos Estados Unidos e tal. Eu queria saber o que que você acha, por exemplo, do futuro, né, para os investimentos em venture capital e se você acha que esse cacuete, que você chama de cacuete, de cobrar, né, essa disciplina do founder, né, essa capacidade de sobreviver com caixa, com geração de caixa, se isso vai ser o novo normal daqui para frente para todo mundo. Perfeito. E eu diria que sim, né? Agora todo mundo está falando disso como se fosse uma novidade, assim, né? A empresa tem que não basta só crescer, mas talvez crescer um pouco menos e olhar para as margens, né? A margem bruta, a margem de EBITDA. E eu, por ter feito a minha carreira aí também em banco de investimentos, M&A, eu tenho isso, né? Bem no sangue também. E da mesma forma, o Derek, o Fábio, né? O Fábio é um cara de tech, fez em venture capital a maior parte da carreira dele da vida, porém também tem pleno alinhamento com a gente nisso, que é no sentido de que a empresa tem que conseguir sobreviver por meios próprios, né? E não sobreviver dependendo de uma rodada para queimar mais, para crescer mais, para captar mais. Esse ciclo a gente nunca achou sustentável, saudável. Não vou mentir que nós tivemos um pouco de FOMO, né? O tal do FOMO, Fear of Missing Out,
Aí, quando a gente viu rodadas acontecendo por certos grandes até players aí, né, colocando dinheiro em cima de dinheiro e crescimento maluco, com valuations também, na nossa opinião e visão, um pouco insustentáveis, né? Então a gente sempre teve essa disciplina, ficou fora de uma série de deals até em função disso. Então a gente entra no valuation que a gente acredita na startup, né, que tem que ter um múltiplo também, vai que seja 3, 4, 5, 6 vezes a receita olhando para frente, né, o forward look, é um múltiplo considerável, assim, né, para quem veio também de M&A, IB, no meu caso eu sou um pouco enviesado, mas aí esquece múltiplo de EBITDA, né, nem tem ainda EBITDA, então tudo bem, vamos olhar múltiplo de receita, mas era assim, 2 vezes receita, né, assim, já era 1,5 vezes no varejo e até áreas como, né, que eu acompanhava e fiz deals assim, mesmo telecom, tal, nos anos aí 2000, tá, 2001, era 2 vezes, assim, quiçá forçando muito 3 vezes receita. Então, eu acho que isso foi a nosso favor no sentido de que a gente parou também, segurou as rodadas no último ano. E aí falando agora, né, e respondendo a sua pergunta, a gente agora está para fazer e anunciar alguns novos transações, deals, investimentos que ainda não posso compartilhar aqui, mas pretendemos anunciar 3 a 4 novos investimentos aí antes do final do ano, de coisas muito bacanas. E todas elas empresas que estão num crescimento muito interessante, mas que tem também uma sustentabilidade de profitability, de rentabilidade mesmo, de margens, né, o LTV/CAC também famoso, que todo mundo olha, a gente olha bastante, e também olha a maturidade do founder, assim, né, no sentido de que, poxa, vai queimar, está queimando hoje, né, X, 200 mil, 300 mil por mês, porque eu quero, porque você quer, beleza. O que você vai entregar com esse crescimento? Porque, claro, a gente não vai investir. Nosso cheque médio é 12 milhões de reais, tá? Para colocar mais um dado aqui interessante. A gente vai investir 12 milhões, se ele estiver queimando zero, ele não vai ficar com 12 milhões lá no caixa, ele vai captar para quê, né? Mas então a gente gosta de ver assim, vai queimar 300 mil, que seja algum mês ou outro 500 mil, 600 mil, 1 milhão, mas, poxa, isso tem que converter em crescimento da receita praticamente proporcional, né? Então, para cada 1 milhão que a gente investiu, de preferência se crescer 1 para 1 ou multiplicar por 2, a gente investiu 12 milhões e vê uma receita indo para 24 milhões de reais, maravilhoso, né? Assim, acho que isso é mais sustentável, para não me prolongar demais aqui na sua pergunta, deixar você guiar. Ah, não, legal. Eu ia exatamente perguntar uma coisa, você já respondeu que qual que era o cheque médio de vocês, você falou que é 2 milhões. Então, esses 3 ou 4 novos negócios que vocês pretendem anunciar até o final do ano, nesse fundo 2, né, de startups Isso. de internet das coisas, e vocês vão investir mais ou menos em torno de 12 milhões cada um, é isso? Exatamente, exatamente. Não tem uma regra fixa. A gente Uhum, entra aí tipicamente entre o seed e o série A. No uhum, seed vai ser, né, naturalmente um cheque mais próximo aí de 5 milhões, pode ser também um pouco menor, não tem uma restrição. uhum, Nós investimos em empresas entre seed e série A que faturaram ano passado, né, ou seja, anterior à nossa entrada, menos do que 16 milhões de reais no ano. Isso é uhum. um ponto importante também. Ou seja, já é bastante, inclusive, né? Uma empresa que faturou ano passado entre 10, que seja 10, 12, é difícil de achar. Empresas aí indo para ou um seed, né, pré-série A, ou um série A que faturaram tudo isso. Mas a boa notícia é que a gente tem hoje um radar com bastante empresa com esse perfil hoje conosco, né, assim, sendo monitoradas. E o cheque do série A tipicamente fica em torno de 12, mas pode ser 10, né, pode ser Uhum. 15, depende um pouco até do espaço que a gente tem rodado, a gente gosta de ter até 20, 25% da empresa. A gente não passa de 25% do cap table e a gente olha muito o cap table também se está saudável antes da Uhum. nossa entrada. Então, se tem investidores que já têm, antes dela do seed, ou até mesmo do Série A, já com 30%, ou 40%, 50% de diluição, a gente normalmente não vai estar confortável e tenta até ajudar a consertar, reverter isso para a nossa entrada. O Uhum. cap table saudável é outro ponto que está ligado aqui com o nosso cheque, que eu diria super importante. Certo. E quanto tempo você E acha? só Oi, desculpa. complementando, desculpa te interromper, mas só Não, para pode falar. complementar do cheque, a gente olha e faz, né, pode fazer até 10% do fundo, ou seja, pode chegar até
próximo de 30 milhões de reais, né? Que não é 333, o número do investível, eu estou falando, é mais para perto de 300, então a gente pode chegar até 10% em uma específica startup, né? Então a gente tem o dry powder para até mesmo no série B entrar com mais 10 milhões de reais, por exemplo, entendeu? Entendi. Então isso é para manter, né? O tal do follow, que a gente mantém a nossa participação, mostra também o commitment, ajuda inclusive a dar atração ali de uma rodada subsequente como um série B. Aí no série C, obviamente a gente já não vai mais acompanhar pelo nosso tamanho e foco, mas aí já é play para os maiores aí, outros fundos que já estão em outro estágio. Legal. Bom, se vocês, quanto tempo você acha que vai demorar para investir tudo? Você falou que o fundo de 300 milhões, vocês já investiram 80, isso, mais ou menos? Talvez vocês Exato, invistam mais uns 20 ou 30 agora. E aí vai faltar muito, ela tem muito dinheiro ainda. Quanto tempo você acha exato. que vai demorar para vocês encontrarem os alvos ideais para todo esse dinheiro que Perfeito, vocês têm lá? perfeito e boa pergunta. A gente a gente sempre trabalhou muito no nosso deal flow, né, no pipeline de deals de empresas que a gente monitora. Então, graças a Deus, a gente tem hoje uma base de dados muito rica, com algo próximo de 800 startups no ecossistema de IoT. Nós metrificamos tudo, né? Então, não pode ser, né, casa de ferreiro espeto de pau. A gente tem hoje dados parametrizados aí de próximo já a 3 mil startups, mas quase 1.800 estão no mundo de IoT, então, portanto, são investíveis em tese por nós, e aí tem algumas muito interessantes que a gente vê e acompanha, ou seja, não entrou ainda porque está no estágio um pouco prévio à nossa entrada, então está numa rodada seed, a gente está acompanhando, seja porque acabou que a gente não conseguiu, mas assim, eu diria que o nosso pipeline de deal flow está muito robusto e muito maduro já. Então, a gente está confiante de até o final do ano que vem já ter alocado acima de 60, talvez mais próximo de 70% do capital investível. Então, a gente vai Uhum. passar já de 200 milhões alocado até o final do ano que vem, e a gente está com uma confiança muito alta que vai conseguir executar isso. Pelo que eu acabei de falar, a gente tem um time grande também hoje, trabalhando coeso, além do Derek, do Fábio, que são os cofundadores, temos um time de mais 6 pessoas conosco, que estão super treinadas, com a camisa vestida, a cultura maravilhosa, né? Duas também mulheres no time, importante dizer, a gente olha muito e preza muito pela diversidade, estamos sempre olhando e buscando crescer o time, fortalecer o time, inclusive, eu diria, principalmente no fator diversidade, né? Trazer gente que pensa diferente para o nosso lado. Então, temos advisors também importantes aí trabalhando com a gente. Um deles é o Oscar Decotelli, da DXA, um grande amigo, longuíssima data, e trabalhamos próximo dele, o Jeromel. Mas voltando para a pergunta, a gente vê, sim, muita coisa boa, né, que a gente está agora fazendo. E aí, voltando aqui para o hoje, tem 4 empresas, né, 5, na verdade, que a gente está já em negociação final. Assim, 4 delas já com term sheet assinado, e uma assinando o term sheet agora, e aí vai ser até um valor maior, né? Vamos assumir uma média aqui de 10, a gente já vai conseguir aplicar ou botar para trabalhar aí mais de 50 milhões, algum caso aí próximo de 15, né? Duas, quer dizer, tem sim oportunidade para a gente. E a boa notícia é também que não tem muita gente, para não dizer ninguém, mas tem pouca gente olhando, tão focado na área de Deep Tech, que é o que a gente fala, né? Que é parte aí, foco no IoT e conectividade, internet das coisas. Mas acaba sendo bem amplo, porque as 4 pilares do IoT, se eu puder falar aqui, eu acho legal dizer Claro. que a tese cidades inteligentes, indústria 4.0, o agro, agritech e health, saúde. Então, entre essas 4, considerando aqui que a gente pode investir, não necessariamente a empresa precisa ter o hardware, ela precisa usar o hardware, pode ser de terceiros, para coletar aqueles dados que ela vai aplicar e usar para uma solução, para melhorar um processo produtivo, para melhorar o monitoramento de um varejo, segurança de cidades inteligentes, a vaquinha no campo também com sensores. Então, assim, é bem amplo, né? E aí, dito isso, a gente consegue, acaba abrindo muito leque, né? Vou dar um exemplo. A Monuve
a primeira nossa investida é uma founder mulher, inclusive Camila Risse, brilhante, uma gênia, assim, maravilhosa. Ela tem câmeras que ela usa, câmeras de terceiros, não próprio da Monuv, para fazer monitoramento de operações como varejo, até mesmo parte de segurança, heat map dentro de operação varejista, e aplicando agora também até para cidades inteligentes, ou seja, ela está pegando e usando dados de todas as operações de câmeras que tem e transformando isso em dados e valor, né? Está precificando, botando um valor ali, que eu ia dizer, né? Monetizando, que eu queria falar. Ela monetiza imagem. Olha que legal, né? Então, esse é um exemplo aí. Depois, se der tempo, se achar interessante, eu vou falar de outra startup nossa do Fundo 2, que eu acho que está super interessante aí de solução. Um minuto, Thomas, eu não entendi o nome da startup. Ah, perfeito. É Monuv, M-O-N-U-V, Monuv, e a Legal. founder é a Camila Risse. Foi a nossa Legal. primeira investida anunciada do Fundo 2, e aí eu usei ela como exemplo para mostrar como, né, acaba sendo abrangente a nossa tese, apesar de tão focada no Deep Tech, IoT, conectividade que eu falei aqui. Legal. Muito obrigada. É interessante o trabalho de vocês. Parabéns, boa sorte aí. Mas antes da gente terminar, me conta um pouco de você, Thomas. Fala sobre a sua trajetória profissional. Você tem um sotaque carioca, provavelmente é do Rio de Janeiro, mas está morando em São Paulo, não é? Então, conta para a gente um pouco Exato. também da sua trajetória profissional, da sua vida aí, por favor. Legal, Léa. Obrigado pela pergunta. E, bom, eu estudei fora. Antes disso, né, tive uma vida, juventude no Rio de Janeiro. Muito cedo aí, minha mãe adoeceu, né, ela é alcoólatra, então tive que cuidar dela bastante cedo. Aí tive quase que uma juventude meio interrompida por ter que assumir a responsabilidade aí. Meu pai e ela separaram com irmãos bem mais novos, né, assim, idade bastante jovem. E aí isso foi duro, assim, foi meu primeiro aprendizado de vida. Eu compartilho isso porque eu acho legal, assim, hoje em dia eu vejo que eu cresci, posso crescer muito disso, né? Dizem que quando você reconhece, assume as suas fraquezas, você pode criar fortalezas opostas equivalentes aí. Então isso foi uma área dura para mim, de internar minha mãe, de vê-la, né, quase morrer diversas vezes com a doença, com o alcoolismo. Uhum. Fui estudar fora, em função disso tive um período conturbado de estudo, né, obviamente, porque ela estava no meio de uma série de internações entre a vida e a morte. Voltei, fui para os Estados Unidos, onde eu concluí meu estudo na Boston University com honras e me graduei lá, então consegui aí me redimir um pouco e me sentir de novo, né, bem por estar me formando com Dean's List e com reconhecimentos e honra ao méritos, né, ali bem bacana na School of Management da Boston University, onde eu me formei. Voltei para o Brasil, para o Rio de Janeiro, onde eu fiquei, sei lá, talvez 2 meses, 3, e aí já fui sugado pelo que a gente fala, né, chama do buraco negro de São Paulo, onde tudo acontece. O Brasil, né, o São Paulo é tão importante economicamente falando dentro do Brasil. Então eu fui sugado para cá, para São Paulo, onde eu entrei no JP Morgan. No JP Morgan foi também aí 2 ou 3 MBAs, né, na marra, na sequência, assim que eu digo, porque eu entrei na área de M&A sem saber o que eu estava aqui que eu estava me subscrevendo, né, que nem uma, acho que quando você vai para a guerra assim. Então fiquei lá 3 anos, um pouco mais de 3 anos. É, Trabalhei em São Paulo, Nova York, um projeto também de 6 meses na Argentina, mas basicamente mais São Paulo e um ano em Nova York. E o aprendizado foi fantástico. Foi a escola realmente para mim como base. Depois trabalhei em outras casas como Banco ING, no Gávea. Aí eu fui para o Rio de Janeiro por 2 anos, por isso que eu estou ainda com sotaque. Brincadeira. Mas de 2005 a 2007 tive o prazer de trabalhar com o time lá do Armínio Fraga. O Chris Mine, saudoso, faleceu alguns anos atrás, muito triste, mas foi meu chefe. Depois voltei para São Paulo de novo, sugado de volta pelo buraco negro aqui. Aí, assim, eu tive no Banco ING, né, também passei pelo Bradesco, BBI, na área de investimento, já como diretor, banker, foi uma experiência muito bacana. E aí, long story short, que eu tive também em outros bancos, que eu não vou contar aqui, mas aí já vem a Indicator, né? Eu decido fundar a Indicator em 2011, não, desculpa, 2013. 2014 é a fundação formal da Indicator, junto com meu irmão, o Derek Bittar.
uma decisão que não é nada óbvia. E por que a gente decidiu? Porque nós tínhamos skills complementares. Ele sempre trabalhou no mercado equities, né, como buy side e analista ali, estruturando produtos e mesa de operação, equity research, e eu no lado M&A, vendas. Ele falou, poxa, o que você sabe fazer, eu nunca vou fazer, não quero fazer também, e vice-versa, né? E aí o Fábio se juntou já desde o início também, tanto é cofundador, é um grande amigo. A experiência do Fábio, por outro lado, foi tech, né? Ele é politécnico e fez carreira em tecnologia. Então, depois disso, foi para a Intel Capital, né? Após o MBA dele, 17 anos na Intel Capital. Então, a gente teve a sorte também aqui de ter um terceiro sócio se juntando a nós como fundador, que tem também um skill set totalmente complementar. Mas aí, voltando para a minha história, assim, para concluir, a gente faz a Indicator, lança, sofre um bocado, né? Fundo 1, um fundo piloto, ficou, obviamente, né, relativamente pequeno aí. A gente não fala que é pequeno porque foi bastante orgulho hoje do Fundo 1, inclusive, ainda está ativo, empresas como a IU, mas foi um fundo aí próximo de 35 milhões de reais. Está no sexto ano agora, indo para o sétimo, então ainda tem mais 3 anos e depois mais 2 de renovação, né, caso precise, padrão, isso é típico. E o fundo 2, né, então em 2020, 2021 a gente coloca de pé, já dando um passo importante aí, basicamente 10 vezes o tamanho do fundo 1, e virando agora o protagonista da região como investidor de Deep Tech, né, da América Latina. Muito obrigada, adorei bater nosso papo aqui. Vamos deixar portas abertas para você voltar depois, no final do ano que vem, quando você tiver com a maior parte do Fundo 2 investido, você volta para contar como é que foi. E, bom, a qualquer momento, antes, se você quiser também, estamos à disposição. Obrigada, viu? Muito Obrigado, obrigada. Léa, muito prazer, muito obrigado por me receber aqui hoje com você.